Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5. Porém, a nossa aula de hoje será somente para resolver exercícios do nosso capítulo. Questão 1. Silêncios. Largos silêncios interpretativos, adoçados por funda nostalgia, balada de consolo e simpatia, que os sentimentos meus torna cativos. Harmonia de doces lenitivos, sombra, segredo, lágrima, harmonia, da alma serena, da alma fugidia. Nos seus vagos espasmos sugestivos, ó silêncios, ó cândidos desmaios. Então, o sujeito poético se refere a esses silêncios, se refere a esses cândidos desmaios. Vácuos fecundos de celestes raios, de sonhos, no mais límpido cortejo. Eu vos sinto os mistérios insondáveis, como de estranhos anjos inefáveis, o glorioso esplendor de um grande beijo. Então, gente, como nós já falamos nas aulas passadas, nós já tivemos 2 aulas sobre simbolismo. Trata-se de uma escola literária que gosta de trabalhar com esses mistérios, gosta de trabalhar com a ideia da morte, com essa coisa transcendental, né, com elementos que fazem parte, né, que configuram esse elemento, esse mundo celestial, os anjos, né? Vamos então agora à nossa questão de fato. Então esse poema é de Cruz e Souza e enunciado agora. A análise do soneto, o que é um soneto? O soneto ele tem uma forma fixa, né? O soneto mais conhecido é aquele que tem 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. O que é verso? É a linha poética, né? Então a gente compara o verso à linha de um texto, né, de um texto jornalístico, por exemplo, e a gente compara a estrofe a um parágrafo, ok? Entretanto, o verso e a estrofe são conceitos que fazem parte do poema, fazem parte da literatura. Então, a análise do soneto revela como tema, ou seja, o que é falado, e recursos poéticos, o que é utilizado, né, para configurar esse tema, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Letra A aura de mistério e de transcendentalidade suaviza o sofrimento do eu lírico, rimas alternadas e sinestesias se evidenciam nos versos de redondilha maior. Letra B. O esforço de superação do sofrimento coexiste com o esgotamento, ou seja, existe ao mesmo tempo, né? Isso significa coexistir. Coexiste com o esgotamento das forças do eu lírico, assonâncias e metonímias reforçam os contrastes das rimas alternadas em versos livres. Letra C. A religiosidade como forma de superação do sofrimento humano. Metáforas e antíteses reforçam o negativismo da desagregação existencial nos versos livres. Letra D. A apresentação da condição existencial do eu lírico, marcada pelo sofrimento, em uma abordagem transcendente, assonâncias e aliterações reforçam a sonoridade nos versos decassílabos. E letra E. O apelo à subjetividade e à espiritualidade denota, né, explicita, a conciliação entre o eu lírico e o mundo. Metáforas e sinestesias reforçam o sentido de transcendentalidade nos versos de 12 sílabas. Então aqui, gente, é importante relembrar o seguinte. Como eu falei, o tema é aquilo que está sendo dito, né? E os recursos poéticos são utilizados com o objetivo de conseguir, né, de construirmos, de que o sujeito poético construa, né, o seu poema. Aqui, quando nós pensamos em figuras de linguagem, né, as figuras são recursos muito importantes na literatura, né, no texto de modo geral, principalmente na literatura que trabalha com essa recriação da palavra. Quais são as figuras principais na escola literária intitulada Simbolismo? Cada escola literária vai apresentar as suas figuras de linguagem que são muito recorrentes. Aqui, gente, no simbolismo,
nós temos as assonâncias, né? Principalmente essas figuras, assonâncias e aliterações. O que é assonância? A assonância é a repetição da vogal. E o que é a aliteração? É a repetição da consoante. Essas figuras, são figuras de som, que vão trabalhar com som, assim como a onomatopeia, por exemplo, que também trabalha com som, né? Que é a tentativa de reproduzir o barulho de alguma coisa na escrita, né? Então, bum, toque-toque. Né? São figuras que trabalham com som. O som é muito explorado. O simbolismo vai apresentar. O simbolismo é uma literatura muito musical. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Não só por conta, né, da assonância e da aliteração, que vão reforçar essa sonoridade nos versos decassílabos. O que são versos decassílabos? São versos que apresentam 10 sílabas poéticas, né, 10 sílabas métricas. Lembrando que sílaba poética não é a mesma coisa que sílaba gramatical, tá? Aí na letra D nós temos o poema trata de uma apresentação da condição existencial do eu lírico, que é marcada de fato, né, pelo sofrimento, em uma abordagem transcendente, né, uma abordagem transcendental. Então, esse poema, revestido de um ar de mistério, né? Existe um mistério que paira nesse poema, e buscando romper os limites da própria condição, né? Então, quando o sujeito poético quer se tornar transcendental, ele quer romper os limites da própria condição, né? Porque nós somos seres materiais. Então, o sujeito poético usa recursos poéticos, como a assonância e a aliteração, para sugerir, né, a ideia que a gente tem no poema no finalzinho, né, que se torna uma ideia mais clara, para sugerir a sacralização de um beijo, né? E aí nós temos, de fato, um soneto clássico, que é esse soneto formado por 2 quartetos e 2 tercetos, e temos também esses versos decassílabos, né, que apresentam, então, 10 sílabas poéticas, 10 sílabas métricas. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos agora para a questão 2. Como escola literária, o simbolismo, então aqui nós temos que falar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Apresenta-se como uma estética oposta à poesia objetiva, plástica e descritiva, praticada pelo parnasianismo e como uma recusa aos valores burgueses. Então essa daqui, gente, é verdadeira. Por quê? O parnasianismo trabalhava com essa ideia de objetividade, né? É muito comum uma descrição de um objeto, de um vaso, por exemplo, né? Então, isso é algo objetivo, né? Porque você vai criando uma imagem. Ah, esse vaso é branco com bolinhas azuis, esse quadro é assim, assado. Você cria uma foto, né? Você cria algo objetivo. Ao passo que o simbolismo, né, não trabalha com essa objetividade. O simbolismo trabalha com a imaginação. O simbolismo trabalha com símbolo, não trabalha com um conceito, ele trabalha com imagens, imagens vagas, imagens que transcendem, com a ideia da morte, né? Então isso não é algo objetivo. Depois 1-1. Então a primeira é verdadeira. 1-1. Define-se pelo anti-intelectualismo e mergulha no irracional, descobrindo um mundo estranho de associações de ideias e sensações. Mais uma vez, também verdadeira. Por quê? Porque o simbolismo, ele trabalha com a morte, como nós falamos, né? A morte é uma temática muito importante, muito recorrente na escola literária simbolista. A morte é racional ou é irracional? Né? Descobrir, né, o que acontece, descobrir a ideia da morte em si, é algo que tem uma comprovação científica, portanto racional, por exemplo? Lógico que não, né? Então, nós temos, de fato, esse mergulho no irracional, esse mundo estranho de associações, de ideias e de sensações, né? Então, também verdade. Depois, 2-2. Propõe uma ideia pura, hermética e misteriosa, que usa imagens e não conceitos. Mais uma vez, né, o próprio nome, símbolo, né, trabalha com essas imagens, não trabalha com algo racional, né, com algo específico, conceito. Quando a gente tem um conceito de alguma coisa, o conceito ele trabalha com o campo da racionalidade, né? E o simbolismo ele não usa conceitos.
ele usa imagens, ele usa o símbolo. Então, também verdadeira. 3-3 foi um movimento de grande receptividade e repercussão junto ao público brasileiro. Algumas escolas literárias têm uma receptividade, têm uma aceitação maior do que outras. O simbolismo não teve essa grande receptividade, então essa é falsa. Depois, 4-4 revolucionou a poesia da época com o uso de versos livres e de uma temática materialista. E aí, gente, aqui também é falsa. Por quê? Porque nós acabamos de falar, né? Que o simbolismo ele trabalha com essa questão da transcendentalidade, da morte. E essas questões, elas não configuram uma temática materialista, né? Pelo contrário, o simbolismo trabalhava com a ideia de espiritualidade, de mistério, né? Então, portanto, não com algo material, beleza? Outra questão é que aí em 4-4 revolucionou a poesia da época com o uso de versos livres. O simbolismo não trabalhava com versos livres. Então, o que são versos livres? Eles também são chamados de versos irregulares, são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido. Então, a gente encontra isso lá em modernismo, né? Ainda falaremos sobre modernismo. Então, versos livres são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido, não obedecem às formas fixas, ok? Aqui, quando nós falamos de simbolismo, existe sim esse uso de versos metrificados, ok? Então, 4-4, falsa. Questão 3, vamos lá. Não sei de onde eu tirei enquanto. Identifique a alternativa que melhor exemplifica o efeito poético dos sons. Sons, né? Então, o enunciado está te direcionando. Exemplifica o efeito dos sons, em missal de Cruz e Souza. Então, vamos lá. 3A. Enquanto fora na noite gralha, grasna e grulha o carnaval em fúria, vai mergulhador rindo para o espaço a tua aguda risada acerba. B. Tu, na emoção desse encanto doloroso e acerbo da arte, te sentirás um dia velho fatigado como um peregrino que percorreu ansiosamente todas as vias sacras, torturantes e perigosas. C. Opulentos, riquíssimos esplendores de púrpuras luminosas dão uma glória sideral à tarde. D. Num fulgor de ouro velho, o sol tranquilamente desce para o ocaso, no limite extremo do mar, de águas calmas e serenas, de um espesso verde pesado, glauco, num tom de bronze. A mulher que eu procuro e desejo, da tenda nômade da arte, peregrina e fugidia sereia. O nosso gabarito aqui, gente, da questão 3 vai ser letra A. Por quê? Nós tínhamos que encontrar, né, identificar a alternativa que melhor exemplifica o efeito poético dos sons em missal. Quando a gente pensa nas figuras de linguagem que trabalham com som, né, aqui no simbolismo, nós pensamos em aliteração e em assonância, certo? Na letra A, vamos voltar a ela. Enquanto fora, na noite, gralha, grasna, o G, né? A consoante G tem um som bem forte, né? Gato. A gente tem que gralha, grasna e grulha. O carnaval em fúria. Vai mergulhador, rindo para o espaço, a tua aguda risada acerba. Então, aqui a gente consegue perceber esse efeito poético que é evidenciado por meio do uso da aliteração. Então, a aliteração ela trabalha com o som consonantal. Então, nós temos aqui, né, esse som da consoante G que é bem forte e que aparece em vários vocábulos, né? Aparece em gralha, aparece em grasna, aparece em grulha e também em aguda, né? Então, esse recurso é muito claro aqui na letra A. Então, questão 3 é o nosso gabarito. Questão 3. Letra A é o nosso gabarito da questão 3. Questão 4. Vamos lá, queridos. 4. O simbolismo
foi um movimento literário de grande repercussão na produção dos escritores brasileiros. Então a gente percebe o seguinte, que a alternativa, a questão, não sei se foi a questão 3 ou a questão 2, trabalhou com a ideia de que o simbolismo, né, não teve uma grande repercussão. Então a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. Se uma escola, se aconteceu teve um momento, né, literário específico e ele se tornou uma escola literária, é lógico que uma repercussão ele teve, né? Ele teve uma repercussão e se tornou uma escola literária. Nós estudamos na escola, né? Nós estudamos na faculdade. Quem deu sequência aos estudos literários no mestrado e doutorado vai também estudar, se desejar, o simbolismo, né? Enfim. Então é algo importante, certamente. Entretanto, quando nós comparamos o simbolismo a outras escolas literárias, nós percebemos que outras escolas literárias tiveram uma repercussão muito maior, tá? Então entendam dessa forma. O simbolismo teve uma repercussão? Com certeza. Mas ele teve uma repercussão tão grande, por exemplo, quanto o romantismo, quanto o realismo? Não. Ok? Então, continuando. Nesse período, eles buscaram evocar e sugerir imagens, e não conceitos, né? Explorando as experiências sensoriais. Qual é a figura de linguagem que trabalha com com os sentidos, né? Com os 5 sentidos? Qual que é? Sinestesia, né? Que trabalha com essas experiências sensoriais. Leia o fragmento do poema Cárcere das Almas, né? Olha, alma aí, né? Mais uma vez a questão da morte. De Cruz e Souza, um dos representantes do simbolismo. Então, nós temos aqui, tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Analise a veracidade, V, ou a falsidade, F, das proposições a seguir sobre o fragmento do poema. Então, nós temos aqui. Nesse fragmento, se perceber o estado onírico. O que é onírico? Sonho, né? Uma das características típicas do período literário em questão. Então, aqui, gente, de fato, quando nós temos aqui rasga no etéreo espaço da pureza, esse etéreo, né, é o mundo do sonho. Então, nós temos aqui, de fato, o estado onírico, né, ou seja, tudo se veste de uma igual grandeza. É um mundo real? Não, é um mundo onírico, né? Então, verdadeiro. Depois, o sujeito lírico deseja a liberdade, buscando encontrá-la no mundo das aparências. Na verdade, gente, essa daqui é falsa. Por quê? Porque o eu lírico, né, o sujeito poético, ele busca a liberdade no mundo das essências, naquilo que é sublime e puro ao mesmo tempo. Então, ele não busca nas aparências, ele busca o que é sublime, o que é verdadeiro, né? Então, ele busca no mundo das essências. Depois, ao grafar as palavras espaço e pureza em maiúsculo, né? Então vamos pensar, gente. Quando nós estudamos lá substantivo próprio. Então, por exemplo, Daniele, que é o meu nome, Marcelo, Carlos, Cláudia, esses substantivos próprios, eles são grafados em letra maiúscula, né? Então, nós temos, por exemplo, menino, que é um substantivo comum. Menino, ideia genérica, pode ser qualquer menino, letra minúscula. Agora, quando eu nomeio esse menino, né? Agora, quando o nome dele passa a ser Carlos, como é que esse nome é grafado? Com letra maiúscula, eu tenho um substantivo próprio, né? Beleza. Ao grafar as palavras espaço e pureza em maiúsculo, o poeta sugere uma personificação. O que é personificação? É uma figura de linguagem, quando a gente atribui vida, né, a seres inanimados. Então, por exemplo, a árvore é um ser animado, né? Beleza, mas quando eu atribuo uma ação que não é uma ação característica da árvore, né? Então, por exemplo, as árvores se abraçam. A árvore se abraça? Não. Então, tem uma personificação, né? Então, o poeta quando você dá vida, né? O poeta sugere uma personificação das ideias contidas nesses vocábulos. Então, nós temos aqui espaço e pureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Então, o sujeito poético faz isso com um objetivo. Tudo na poesia, tudo no poema vai ser proposital. Então, qual que é a ideia? Ele está dando vida, ele está sugerindo, né? É como se esse espaço ele ganhasse mais vida, como se fosse uma pessoa, né? Essa pureza também. Então, ele dá uma personificação, ele dá mais força, né, a esse espaço e a essa pureza. Então, verdadeiro. Dessa forma, falso, depois temos aqui, peraí. Como é que ficou? Verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, verdadeiro, falso e verdadeiro, gabarito letra D. Questão 5. O escritor português Camilo Peçanha faz parte da escola literária denominada simbolismo. Assinale a alternativa que possui uma característica desse movimento artístico presente no poema. Então, aqui na apostila não existe um poema específico, né? Mas a gente pode imaginar nos poemas de modo geral. Então, letra A, elipse, pois o autor omite todos os pronomes pessoais a fim de criar musicalidade. B, bucolismo, pois o amor faz grande reverência à natureza ao evocar a sua sonoridade. Letra C, aliteração, pois o autor explora a repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. D, determinismo, pois o meio em que vive a pessoa amada determina o ritmo de sua vida. É ornamentação exagerada, pois há vocabulário ritmado com exclusividade de rimas ricas. Então, gente, o nosso gabarito aqui é a letra C, né? A aliteração, que é uma figura que trabalha com a repetição de sons consonantais, porque o autor explora essa repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. A letra A, elipse, né, não é algo recorrente, a elipse não vai trabalhar necessariamente com a musicalidade. Bucolismo não é uma característica do simbolismo, beleza? O bucolismo é uma característica do arcadismo. Determinismo é uma característica lá de naturalismo. E ornamentação exagerada, pois há vocabulário ritmado com exclusividade de rimas ricas, é uma característica do parnasianismo. O parnasianismo é que tem essa poesia enfeitada, né, com rimas ricas, ou seja, né, então a rima rica é uma característica muito importante do parnasianismo. E o que que é? É quando nós temos rimas entre palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. E agora, por fim, questão 6. Leia a estrofe que segue e assinale a alternativa correta. Quanto às suas características. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos fiéveis, soluçantes. Dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Então, nós temos que marcar a alternativa que apresenta uma característica desse poema. Valorização da forma como expressão do belo e a busca pela palavra rara, parnasianismo. Então, temos aqui uma característica e depois a escola literária, parnasianismo. B, linguagem rebuscada, jogos de palavras e jogos de imagens, características do cultismo, corrente do barroco. Incidência de sons consonantais, aliterações, explorando o caráter melódico, né, a melodia, a sonoridade da linguagem, simbolismo. Gente, eu vou passar o slide para vermos as outras alternativas, mas a gente já sabe aqui, né, que de fato existem essas aliterações, né, que vão interferir na melodia dessa linguagem. Então nós temos, portanto, o simbolismo, né, nós temos ali o S, né, que aparece salmos, serenos, surdinas, soluçantes, sutis, suaves, né? Nós temos também o V que se repete ali em visões, depois volúpicos, certo? Venenos também. Então, letra D. Pessimismo da segunda geração romântica não é segunda geração romântica, né? O poema, como nós vimos, é simbolista, mas marcada por vocábulos que aludem. O que aludem? Fazem referência a uma existência mais depressiva, romantismo. Lírica amorosa marcada pela sensualidade explícita que substitui as virgens inacessíveis por mulheres reais, lascivas e sedutoras, naturalismo. Não. Então,
Como nós vimos, gabarito letra C, certo? Simbolismo, o uso das aliterações. Gente, isso cai muito em prova de concurso, tá? Então, é uma característica muito importante. As figuras de linguagem são muito importantes, não só aqui no simbolismo, né, mas quando a gente pensa, por exemplo, nas outras escolas literárias, né, anteriores, o barroco, por exemplo, né, o barroco vai trabalhar com antíteses, com paradoxos, com metáforas, então cada escola literária vai apresentar as suas características principais. Queridos, espero que a aula tenha sido produtiva, espero que vocês tenham feito os exercícios junto comigo, então até a nossa próxima aula, ok? É um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Boa semana, bons estudos e fiquem com Deus.